De volta aqui com Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez. Está rolando uma interatividade através do nosso Facebook, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Tem o nosso Insta também, @PGConexão, e o nosso WhatsApp, que é o 12981353043. Olha só, antes de eu chamar aqui o Se Liga Geração, quero convidar você para encontrar aqui toda a equipe da Novo Tempo, né? Pelo menos alguns apresentadores, para a gente participar de um programa super especial no dia 25 desse mês, no NASP Campus 1. Você está super convidado, dia 25, anota aí na sua agenda, para você de São Paulo e região, NASP Campus 1, que é a nossa universidade adventista, tá? Em São Paulo, o NASP 1, ali no Campus 1, você vai encontrar os apresentadores da Novo Tempo também com uma programação super especial ali na Caravana da Esperança, tá bom? Dia 25, anota aí na sua agenda, a gente se encontra por lá. Agora, no comecinho desse bloco, tem Se Liga Geração. Olá, pessoal do Conexão. Sabe que recentemente eu vi um filme bem legal e eu até recomendo você, O Senhor Estagiário. Conta a história de um senhor já, 70 anos de idade, que já teve toda uma trajetória profissional e de repente ele se encontrou num momento de vida onde ele gostaria de trabalhar mais, continuar trabalhando. E aí ele consegue entrar numa empresa dessas bem modernas, bem tipo Google, mas é uma empresa de internet, e ele começa a entrar, ele vai trabalhar nessa empresa como estagiário. E o interessante é a relação dele com a fundadora da empresa, que é uma jovem muito inteligente, muito dinâmica, rápida, que fica conectada o tempo todo. E ele tem o estilo dele, a velocidade dele, a forma de ele agir. Ele já teve uma trajetória muito grande, ele já foi vice-presidente de empresa, mas de repente ele se encontrou nessa condição de estagiário. E normalmente a gente despreza um pouco o estagiário. O que me chamou mais a atenção é que na empresa ela era a fundadora e ele era o estagiário. Essas condições profissionais deles. Mas no decorrer do filme ele vai adotando uma postura de conselheiro, de provocador, é aquela pessoa que dá uma referência, que acaba trabalhando isso em forma de mentor dela, mentor de vida. E aí vem uma pergunta para você: você tem mentor? Cadê o seu mentor? Você pode ficar meio na dúvida, o mentor é um professor, mentor é aquele treinador que eu tenho, aquele instrutor. Eles podem até em algum momento fazer alguma mentoria, mas sabe quem é o mentor teu? É aquela pessoa que quando você fecha os olhos, você se lembra. É aquela pessoa que não tem medo de dar para você um desafio, confiar em você, saber que você tem o talento e tentar, de alguma maneira, fazer você perceber esse talento. Você já deve ter visto isso na tua vida. Fecha os olhos e você vai pensar numa pessoa. Sabe aquela pessoa que mexeu na tua vida? Aquela pessoa que em algum momento falou uma palavra, deu uma direcionada e você mudou completamente e de repente você viu que deu certo? Essa pessoa provavelmente é o mentor. Normalmente o mentor pode estar vivo, pode estar no teu convívio ou não. É uma pessoa que passou na tua vida, fez uma diferença e de repente ela nunca mais esteve com você, mas você lembra dela. Nós chamamos essas pessoas que deixaram uma marca na nossa vida, um legado na nossa vida, nós chamamos de mentor. Eu tenho trabalhado bastante sobre isso. Você pode conhecer mais sobre mentor vendo os meus trabalhos e também pesquisando esse assunto. Eu acho que você tem um mentor. Se você prestar atenção, você vai se dedicar a essa relação, você vai se dedicar a essa pessoa como ela se dedica a você. Não tem a ver apenas com os sentimentos, ela tem uma pessoa que está realmente interessada em fazer o seu talento evoluir. A gente pode falar mais sobre esse tema. Venha para as redes sociais e a gente conversa sobre esse assunto, que ele está crescendo e você vai ouvir falar disso ainda muito por aí, tá bom? Até mais, gente. Até a próxima. Muito legal, um beijo para o Sidney, que é o nosso parceiro aqui do Conexão. Lá no nosso Facebook, sempre você acompanha as colunas do Sidney e todos os nossos outros colunistas para você assistir e compartilhar quantas vezes você quiser, tá bom? facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Bom, o tema de hoje é fofoca. Estamos aqui com Felipe Valente. Aqui no Conexão, estamos fofocando sobre a fofoca hoje. Exato, mais ou menos isso? Né? Acho que não é uma fofoca, né, filho? Nós estamos informando a galera sobre a fofoca, seria isso, né? Por que a gente se interessa tanto pela vida do outro? O
que é esse encantamento que a gente tem de falar do outro? Tem até uma frase, né, meio de efeito, que é assim, pessoas inteligentes, como é que é? Pessoas ignorantes ou pessoas medíocres falam sobre pessoas e pessoas inteligentes falam sobre ideias e tal, né? Tem esse lance. Que eu não acho de tudo, eu acho uma verdade mesmo, mas enfim, é uma frase de efeito e tal. Mas por que a gente curte, assim, falar do outro? Esse encantamento pela vida alheia, né? O que rola? Tem alguma coisa histórica por detrás? Isso também encontra Tem duas se encontra dimensões na aí, história? cara. Acho que tem duas dimensões, né? Pelo menos que eu consigo enxergar. Uma é o lado de você se capitalizar socialmente em cima de algo que possa... Porque como bem relatou a matéria, a vida social é uma vida conflituosa, né? Por ela ser conflituosa, as pessoas lutam por espaços diferentes, principalmente quando o que elas estão buscando é algo parecido, né? Então, ou seja, para que eu me estabeleça, para que eu me firme, às vezes é necessário, né, pelo menos para uma determinada lógica, é necessário que alguém seja atingido ou alguém seja diminuído. Então, existe essa dimensão, né, da sociedade conflituosa e o cara que quer atingir alguém para ele poder se estabelecer. Existe uma outra dimensão que eu acho que também é muito forte, e está mais não no âmbito da sociedade, mas no âmbito do indivíduo, né? E aí acho que a psicologia tem boas respostas para isso, é o fato da minha vida ser muito ruim, o fato da minha vida ser muito medíocre, da minha vida ser pouco interessante. E aí, por conta disso, a vida do outro acaba se tornando interessante. É mais fácil falar, inclusive das tragédias e das derrotas e Dos podres, né? Tudo que é podre na vida do outro, porque a minha é muito pouco interessante, não tem nada de interessante na minha vida, né? E ainda me ocorreu aqui mais uma ainda, que eu acho que também faz todo sentido. Não é regra, mas acontece muito, se eu falo muito mal de você, se eu pego muito no teu pé por causa de uma determinada situação, há uma chance considerável disso ser também a minha fraqueza, né? Ou seja, a crítica fala de si, problema, né? Mas essas duas últimas que eu falei estão mais no âmbito do indivíduo, né? Da questão acho que a psicologia oferece boas respostas para isso. E a primeira mais dessa coisa da relação social mesmo, que é conflituosa e que você tenta se estabelecer muitas vezes, o prestígio muitas vezes ele é a ponta de lança para dizer qual é o seu lugar nessa sociedade, e aí você precisa desprestigiar alguém para você se capitalizar sobre isso, enfim. Olha aí, interessante, porque de trás disso eu já lembrei a tal da inveja, né? Tem aquele lance assim, a crítica, ela é na verdade uma inveja disfarçada, que não há virtude em você dizer que você é invejoso. Ninguém fala, eu sou invejoso. Não, é feio, é vergonhoso perante a sociedade você dizer que é invejoso, que você é fofoqueiro, ou seja, é um pecado envergonhado, né? E só que existe, a crítica, ela é uma inveja disfarçada, né? A inveja, ela está presente, ou seja, o fofoqueiro, nós, pessoas, você aí de casa, nós geralmente, quando fofocamos, inconscientemente nós estamos invejando algo do outro, o que também não tem a ver muito com cobiça, que é do bem do outro. Inveja da felicidade, às vezes, do outro, da conquista do outro, enfim, da vida do outro, né? Então, a gente precisa começar a criar essa consciência e começar a olhar para si. Será que eu estou falando isso porque me incomoda? Porque me incomoda isso nele. E se me incomoda tanto isso nele, por que me incomoda tanto isso nessa começar pessoa? a voltar um pouco mais, né? Também, às vezes, não é porque quando a gente fala do outro, a gente se sente um pouco melhor Alivia, com a gente, né? Porque, poxa, eu tô falando mal do Fio aqui com a Bianca e, cara, eu tô me sentindo, puxa, eu não sou que nem o Fio, porque que nem os fariseus, né? No tempo bíblico, né? Eu não sou que nem aquele cara, porque, nossa, eu sou muito melhor. Não que falando inconsciente mesmo, né? Será que não é isso também? Não tem um pouco disso na fofoca? Tem o lance da dor, né? Não sei você, Felipe, se você concorda. Quando a gente se sente um pouco aliviado, é porque você está colocando para fora uma dor que você tem. Né? Às vezes você nem quer atingir o outro. Não estou falando, porque eu quero que ele você não quer nem o mal do outro. Você não quer nem o mal do outro, mas aquilo te alivia. Alivia, exatamente. Se Você sentir quer melhor. Se aliviar. Então isso, que louco, né? Porque esse nosso discurso fala muito mais da gente do que do outro, né? Exato. E a gente, eu acho que há uma questão que é estrutural à natureza humana, né? Que é justamente esse prazer na morte, né? Esse gosto pela dor do outro, pelo sofrimento do outro. De certa forma, isso
Isso nos diferencia, né? E se tem uma coisa que o ser humano detesta é saber que ele é igual a todo mundo, né? O ser humano odeia a igualdade. A gente gosta de... As diferenças são algo que nos categorizam, né? É engraçado que quando a ponta de lança da fofoca é a moralidade e a hipocrisia, né? Elas são os instrumentos, as ferramentas para que a fofoca ganhe força, né? Porque houve um tempo em que, em determinados tempos, existem alguns comportamentos que são mais... que passam batido e que não tem problema, e outros que são condenáveis, né? Isso vai mudando com o tempo. Esses que são os mais condenáveis, quando você os apregoa a alguém, você, de certa forma, está desqualificando, está categorizando, está colocando essa pessoa num determinado grupo, numa determinada categoria, né? E a existência dessa categoria é de que eu não faço parte dela. Então, aquilo que me define é o fato de eu não ser você, entendeu? Eu sou eu porque eu não sou você. E engraçado que nos evangelhos é o justo oposto. É que Cristo meio que nivela o negócio, coloca todo mundo no mesmo lugar, né? Paulo também, quando vai dizer, todos pecaram, são carentes da graça e tal, né? Essa ausência, então a fofoca, o que faz a fofoca ter força é a ausência de identificação com o outro. Claro. É a incapacidade que você tem de, me desculpa a expressão, de não ser diferente, né? De ser igual às outras pessoas, né? De se identificar com elas. Inclusive, tem um texto do Tiago Rodrigues, pastor Tiago Rodrigues, que esteve aqui com a gente. Tá lá no nosso Facebook, inclusive. O título desse texto é Os homossexuais não valem nada. Está em letras garrafais. Os homossexuais não valem nada. Embaixo, você vai lendo, ele fala sobre o valor que nós não temos. O valor que nós, seres humanos, achamos que temos, ele é atribuído. Né, vem de Deus ou vem das pessoas, né? As pessoas nos atribuem valor. Então, o que nos diferencia, por exemplo, ele cita aquele caso em Orlando, dos homossexuais que morreram naquela boate gay, de mim que estava na igreja naquele mesmo horário? O que nos diferencia? Que valor? Eu tenho mais valor porque eu estava na igreja e eles menos porque eles estavam na boate gay? Não. Todos nós temos o mesmo valor. E é exatamente aí onde o incômodo vem. Porque não... Peraí, não, imagina, eu sou diferente, né? Eu sou diferente. E, na verdade, essa é uma discussão muito especial, porque não, nós somos iguais. Aquilo que diferencia você, aquilo que te coloca, isso é muito complicado, rapaz, porque, olha, isso é um negócio terrível. Porque todas as vezes que nós estabelecemos categorias, e o ponto de partida para essas categorias é uma questão comportamental, né? Aí a moralidade, né? Não moralidade, moralismo, né? Moralidade em si não é um grande problema, mas o moralismo é. Sim. Então, aí o moralismo, ele vem como ponta, né? Ele vem como, ele é a ferramenta, né? Ele é o caminho para você estabelecer, né? Quem é quem. Todas as vezes que isso acontece, que você se diferencia dos outros a partir de comportamento, de moralismo, parece que se esvai a própria essência da pregação de Cristo, que ele se misturava com as pessoas, né? Ele conhecia as necessidades delas, ele conquistava, ele supria essas necessidades, ele conquistava a confiança das pessoas em função da maneira como ele era, inclusive, confundido com elas, né? Os que estavam de fora, que não andavam com Cristo, olhavam para ele e o confundiam, inclusive, com aqueles que eram escória da sociedade, o confundia com eles, de tanto que ele se misturava com essas pessoas e ele via valor nessas pessoas. Isso aqui é lindo, né? Ele olhava para elas e via importância, via valor. Por isso que ajudava, por isso que ajudava, por isso que fazia também. E aí você vê, né? Isso é a contramão do próprio ministério de Cristo, que é igualar, nos colocar todos no mesmo ponto, entendeu? Isso é muito bom. E olha, quanta coisa bacana a gente está falando só em cima da fofoca. Quanto tema interessante que vem vindo aqui. Porque é comportamental. Sim. Exato. Agora, eu quero ler esse verso aqui, rapidamente, até a gente tem um terceiro bloco, a gente vai falar dos fofoqueiros da Bíblia. A gente fala, fofoca é uma coisa aqui do século XXI. Não, meu filho, é desde o Gênesis 2. Depois de Gênesis 2 é só fofoca, né, no nosso comportamento humano. Aqui em Provérbios, para você ver o quanto a fofoca ela é algo assim, que a gente precisa prestar muita atenção, nesse tipo de comportamento que a gente tem aqui, no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 16 em diante, diz aqui, existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que Ele não pode tolerar.
O olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca brigas entre amigos, né? A pessoa que faz fofoca, maledicência, a pessoa que provoca entre amigos. Olha só que curioso, né? A frase da serpente na árvore, é exatamente isso, E né? se você vai lá para Gênesis 3, Ele não é isso quer aí. que vocês sejam como ele, entendeu? É por isso que eles não querem que você coma daqui. Exatamente, tá aqui. Porque ó. o dia que isso acontecer, certamente você vai ter o mesmo poder que ele. Olha lá em Gênesis 3, versículo 4. Mas a cobra afirmou, Deus, vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão, vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. E você tirou, Bia, bem assim o que eu estava já querendo perguntar para o Fio, que é essa origem da fofoca na Bíblia, né? O Fio como um grande historiador e também como um grande teólogo por paixão, historiador de formação e teólogo por paixão. Mas a gente vai saber daqui a pouquinho no terceiro bloco, né? Um pouquinho mais sobre isso, que é fantástico, que a fofoca não é de agora, né, Bia? Não é o mal do nosso século, já vem há muito tempo. Já vem, é mal do ser humano mesmo, onde a fala, a fofoca, minha gente. A gente vai para o terceiro bloco, né? Deu uma aqui. A gente vai para o terceiro bloco e a gente volta já já. E você pode continuar participando aqui com a gente através das redes sociais, beleza? Não sai daí. Oi, meu nome é Jennifer, eu moro em Mar del Plata, na Argentina. E eu queria convidar você que está assistindo para seguir o Insta do Conexão Jovem, @PG Conexão.